Agora sim já está gravando. Mas aqui também grava, né? Fica lá no fórum do mesmo jeito, na plataforma. Isso. Eu coloquei... Nessa versão aqui a gente não tem como gravar automaticamente. Mas aí é uma versão... A gente está colocando o OBS, que é o aplicativo que eu estava gravando as aulas. E essa aula aqui fica gravada. A diferença é só que para quem vai assistir depois, ela não vai ter aquela fala contínua, que é na aula gravada, né? Ela vai pegar esses intermédios aqui, esses diálogos, discussões, que também é bom. Tem alguém aí com dificuldade, mas que não está conseguindo acompanhar as aulas? Fazer uma outra questão aqui. Vocês conseguiram responder a ficha? Quem conseguiu responder? Alguém conseguiu responder a ficha de exercício? Manu conseguiu, coisa boa. Hoje a gente vai ver, analisar direitinho de sociologia. Mas alguém conseguiu, pessoal? Miguel também. Bruna, massa, galera. Luísa. Muito bom. Vitória conseguiu, ótimo. Vamos fazer o seguinte, a gente vai corrigir junto. Vamos fazer as questões. Vamos fazer o seguinte, teve gente que conseguiu, teve gente que não. Teve gente que tá atrasado, tem gente que tá seguindo direitinho. Eu vou projetar, tá bom? Eu vou projetar aqui as questões. E eu vou pedir a ajuda de vocês. Eu quero ouvir vocês também. Me ajudem. Posso contar com vocês? Eu vou projetar aqui. Vocês vão ler as questões, tá? E eu dou um tempinho, vocês respondem justificando e a gente vai analisando questão por questão, tá bom? Eu posso contar com vocês. Esse silêncio de vocês é massa. Então vocês vão lendo, tá bom? Vocês vão lendo e vai Pronto, para quem o microfone não pega, você pode, por exemplo, professor, eu acredito que é a alternativa tal, aí coloca aqui no chat e quem está com o microfone funcionando legal, aí fala, é fulaninho, tá dizendo isso, porque quando eu projetar aqui minha tela, quando eu compartilhar minha tela com vocês, eu não vou conseguir ver o chat, eu só vou conseguir ouvir vocês. Então quem falar no chat, aí alguém que está com o microfone funcionando, por favor, seja esse porta-voz, tá ok? Vou pedir só um minutinho para anotar um negocinho aqui bem rápido e a gente começar a resolver essas questões. Pronto, vamos começar com a ficha de sociologia. Me digam aí se vocês já estão conseguindo ver minha tela. Aí a partir de agora já pode falar no microfone, que eu não vou conseguir ver o chat. Estão conseguindo ver a tela aí? Pessoal. Pronto, ótimo. Dá para ler? Quer que eu aumente mais? Tá tranquilo? O tamanho. Vocês conseguem ver bem? Tá tranquilo, professor, dá pra ver direitinho. Pronto, massa. Então eu vou pedir aí uma alma caridosa, uma pessoa muito gentil, disponível e com o microfone funcionando bem, que leia, né, essa questão para a gente começar a responder, beleza? Cuida, dale.
Oi? Posso ler? E apoio? Não é pra responder não, né? Só pra ler, né? Você lê, aí eu dou um tempinho, vocês analisam bem a questão e respondem. Quem já respondeu já pode dizer e justificar. Outras pessoas na hora de responder, entendeu? Você lê. Ah, beleza. Pode ler já? E apoio, meu irmão, solta a voz aí. Simbora. Na produção social que os homens realizam, eles entram em determinadas relações indispensáveis e independentes da sua vontade. As relações de produção correspondem a um estágio definido de desenvolvimento das suas forças materiais de produção. A totalidade dessas relações constitui a estrutura econômica da sociedade, fundamento real sobre o qual os erguem as superestruturas política e jurídica e ao qual correspondem determinadas formas de consciência social. Para o autor, a relação entre a economia e a política estabelecida no sistema capitalista faz com que, letra A, o proletariado seja contemplado pelo processo da mais-valia. Letra B, o trabalho se constitua como um fundamental real da produção material. Letra C, a consolidação das forças produtivas seja compatível com o progresso humano. Letra D, a autonomia da sociedade civil seja proporcional ao desenvolvimento econômico. Ou letra E, a burguesia revolucione o processo social de formação da consciência de classe. Esse cara tira onda. Obrigado. Vamos aí. Quem consegue aí responder, nos contempla aí com vossas respostas. Quem respondeu aí, ou então quem não fez ainda, analisa direitinho a questão e diz aí qual a sugestão que você acredita ser a correta. Aguardando vocês. Eu só coloquei letra B. Letra B. Certo. Por quê? Diz aí. Eu fui mais por excluindo as outras alternativas, entende? Entendi. Você... Tipo, eu vi que as outras não se encaixavam tão bem, e aí aqui eu achei que se encaixava melhor com o pensamento do autor e o sistema capitalista, era a letra B. Massa. É um bom método também. Né? Muito bom. Mas aí tem. Mais alguém tem outra sugestão? Ou respondeu alguma outra alternativa? Eu vou ter letra B também, porque Karl Marx ele vai dizer que o trabalho ele é a produção de matéria. Então, pelo conceito do que ele disse, eu coloquei ali na letra B. De cara, acho que a gente já pode escolher letra A e E, né? Que são duas alternativas que a gente tem uma grande facilidade para distinguir das outras, e aí a gente fica com a dúvida ali, acho que talvez entre a letra D e D. Só que a B acaba se tornando a questão mais plausível para o enunciado, né? Perfeito. Vamos ver. Perfeito. Porque, veja, a letra A. O proletário seja contemplado com o processo de mais-valia. De forma alguma. Né? A mais-valia não é uma contemplação, algo que ele recebe como um prêmio, mas é uma exploração. É justamente onde o trabalhador proletário ele é explorado. Né? Aquela força a mais de trabalho que ele trabalha, mas não recebe por ela. É aquela sobra que fica para o capitalista. Né? A letra C é a consolidação das forças produtivas que sejam compatíveis com o progresso humano. Né? Essa produção não está como consequência, tendo como consequência um progresso. Ao contrário. Né? É um progresso de alguns, de outros não. E da maioria que não progride, está sendo explorada. A autonomia da sociedade civil seja proporcional ao desenvolvimento econômico. Também não é possível. Né? Ela não está tendo uma autonomia, uma liberdade. Né? Esse desenvolvimento econômico é para alguns. Para outros, eles estão sendo, de fato, refém desse sistema. A burguesia revoluciona o processo de social de formação de consciência, também como você já falou aí, a gente já exclui de cara, gente. Então,
O trabalho, ele está ali na base, no fundamento de toda a produção material, de toda a estrutura da sociedade. Lembra daquela questão de estrutura e superestrutura? A superestrutura política e econômica, ela se vale e molda ideologicamente, mas amparada por um reforço de base, que é essa estrutura produzida pela força de trabalho da classe, né, proletária. Então, corretíssimo, letra B é a alternativa correta. Vamos para a segunda. E aí, mais algum voluntário aí que possa nos ajudar? Quem se habilita aí, por favor? Como a questão é grande, se vocês quiserem se revezar aí, 2 pessoas, leem. Manda disse que quer, pessoal, manda aí. Dá-lhe, mano. Lê aí. Pode ler, mandando. Isso. Livre e espontânea vontade aqui. E tu tava falando como na aula de biologia mais cedo, mano? Quebrou agora há pouco, foi? Não, aquela dúvida que eu tinha tirado na aula da professora Janine. Ah, sim, né? Você tentava agora quer levantar falso testemunho contra a minha pessoa. Bora lá. Já que você não quer ler, eu me habilito. Questão 2. A realidade social revela um padrão ou estrutura que dá a cada um de nós um sentido para o lugar ao qual pertencemos, o que se espera que façamos e como devemos pensar e sentir. Embora a realidade social não tenha organização de uma colmeia, ela não deixa de ser organizada. Se não fosse, não saberíamos como agir e constantemente ficaríamos incertos quanto às prováveis reações dos outros. Sem estrutura, o mundo social é o caos. Evidentemente, com a estrutura demais, ele se torna restrito, chato e opressivo, e às vezes acaba por eliminar o papel do sujeito. Desde que os homens deixaram a caça e a colheita como modo de subsistência, eles nunca mais alcançaram o mesmo equilíbrio entre a liberdade e a autonomia. Por um lado, e a ordem e a estabilidade por outro, né? No caso, eles nunca mais se encontraram o equilíbrio e a liberdade. O equilíbrio entre a liberdade e a autonomia por um lado e a ordem e a estabilidade por outro. A vida social é um constante cabo de guerra entre os nossos desejos de ser livre e a nossa necessidade de ser parte de uma estrutura social. A estrutura social é formada por papéis e posições sociais instituídas como forma de sociabilidade. No texto acima, destacam-se as classes sociais que se constituem de indivíduos que estão na mesma posição em relação à estrutura produtiva da sociedade. Considerando o conceito de classes sociais e o texto acima, assinale a alternativa correta. Vamos às alternativas. Letra A. Classes sociais são um grupo que aparecem na estrutura social a partir do século XII como uma característica das sociedades industriais. Letra B. Os indivíduos escolhem subjetivamente a classe a qual pertencem, baseado na auto-identificação com o grupo. Letra C. As classes sociais são divididas de acordo com a quantidade de horas de trabalho executadas em um dia. Letra D. Nas sociedades capitalistas, a origem das diferenças entre as classes sociais está na propriedade privada. Ou letra E. As classes sociais se definem pelas desigualdades na distribuição de papéis sociais. Pronto, galera. Analisa direitinho aí e me digam o que é que vocês acham. Qual desses distratores seria uma alternativa correta? Eu acredito que
que dentre as alternativas apresentadas, a mais coerente com o enunciado seria a letra A. A letra A. Não. Peraí, calma. Tem um detalhe. Eu tô calmo. Eu botei letra D, professor. Letra D. Justifica aí. Quando, por exemplo, as únicas sociedades que a gente não tinha diferença de classe social eram as sociedades nômades, que tinha classe coleta e tudo era distribuído. A partir do momento que se começa a ter propriedade privada, passa a ter a galera que tem mais e a galera que tem menos. Aí a partir disso surge as classes sociais, os estamentos e tudo mais. É uma boa justificativa. Vou aguardar os demais. Mas eu tinha ido na letra A seco, só que eu não me atentei ao detalhe da data, que ali fala século XII. Industrialização, isso aí tá um pouco longe da industrialização. É um Mas assim, de cara eu já vou para B C. E eu acabo. A letra D tá bem plausível, só que aí Mas a letra E também fica. tá em dúvida entre C, D e E? Não. Eu cortei a B C já. Eu tô entre D e E. D e E. Tá. Mais alguém? E aí? Eu também fiquei entre a letra D e E, mas aí no final eu coloquei a letra D mesmo, porque eu acho que foi o que mais se encaixou com o contexto da questão. Porque ele falava bastante sobre a estrutura social e o texto falava que sem estrutura social, sem estrutura, o mundo social é um caos e tal. E aí eu pensei que as classes sociais eram o que mais se encaixava, tipo, no sentido capitalista. Entendo. Vejam, a estrutura social é formada de papéis e posições socialmente instituídas. Ou seja, quando a gente olha para a sociedade e a gente vê como ela é estruturada, a gente vai ver que cada pessoa, cada classe, ela tem um papel, digamos que uma função dentro daquela sociedade, como forma de sociabilidade. No texto acima, destaca-se as classes sociais, que se constituem de indivíduos que estão na mesma posição em relação à estrutura produtiva da sociedade. Quem é que produz? Quem é que está nesse mesmo lugar? Considerando o conceito de classe social, o texto acima assinala a alternativa correta. Veja, de cara a gente elimina A. Por quê? Há um anacronismo aí, né? Não existe industrialização no século XII. A gente está no século XII, período medieval ainda. Qual era a forma de produção? Qual era a forma de econômica ali? Era... Porra, esqueci o nome agora. Peraí, calma. Feudalismo. Feudal, isso era a sociedade feudal. Sociedade feudal, onde não existia uma maquinofatura, existia o quê? Manufatura. Perfeito. Então, elimina a letra A. Os indivíduos escolhem subjetivamente a classe a qual pertence. Gente, parte do pressuposto que a gente é livre para escolher a qual classe social a gente pertence. Eu quero ser rico. Pois é. Como rico? Milionário. Na realidade, isso tem cabimento? Não tem. Né? Pois é. E aí, as classes sociais são divididas de acordo com a quantidade de horas de trabalho executada no dia. Rapaz, se o tanto que eu trabalho, às vezes de domingo a domingo, manhã, tarde, noite, era pra eu estar rico já. Um casar, É ou não? De sucesso. Então vamos eliminar essas três de cara. E essas duas últimas, gente, realmente dá aquela dúvida. Mas aí vamos analisar direitinho. O que é uma propriedade privada? Uma propriedade privada, assim como você fala isso, acho que de cara a gente já pensa em casa, né? Em imóveis, assim, em bens materiais. Algo que você pode dizer que é seu, que pertence a você, que é algo de sua posse. O primeiro cara que vai falar disso, talvez, de maneira mais clara, além de Adam Smith, mas eu acho que antes dele, é o John Locke, que a gente vai estudar mais pra frente.
E ele vai dizer que a primeira propriedade privada que a gente tem é a vida. É aquilo que de mais próprio, primeiro e mais imediato que eu tenho, que é meu. Então, o que é propriedade privada? A gente opõe o privado ao público. O que é público, é de domínio público, é nosso, é de todos. O que é privado é meu, né? O direito à propriedade privada é de todos. Todo mundo tem alguma coisa que eu posso dizer que é minha, que é posse minha, ainda que eu não esteja numa classe mais elevada. Mas o que é que vai dar ainda mais vai revelar ainda mais essa desigualdade, vai dar um acento maior a essa desigualdade, de modo que, apesar de todos terem algo que seja privado, nem que seja a vida, mas tem uns que tem demais e tem outros que não tem quase nada. O que é que ocasiona esse fenômeno? É a desigualdade da distribuição. Está distribuído de maneira desigual. É por estar distribuído de maneira desigual que esse fenômeno da propriedade privada vai surgir com um tendo de mais e outro tendo de menos. Então, o capitalista ele é detentor do meio de produção, ou seja, toda forma de produzir ele detém, é dono da indústria. E o outro trabalha se submetendo às suas condições, certo? E a partir daí de fato a sociedade ela é muito pertinente, é uma das questões mais difíceis dessa ficha, porque a D é muito pertinente, sim. No entanto, é elencada como alternativa correta a letra E. E aí eu entendo que essa escolha foi feita porque é por conta dessa desigualdade das distribuições que o problema da propriedade privada vai surgir de maneira mais aguda. Não é que a D esteja totalmente errada, mas é que a E, digamos que é mais basilar, mais fundamental. Digamos que a D decorre da E de alguma forma. É assim que eu compreendo a justificativa da S, é a alternativa correta, certo? Então a letra E. Deu para entender? Podemos passar para a próxima. Bem, dizem que quem cala consente. Eu vou entender isso como um sim. Vamos à terceira questão, então. Mas, gente, se tiver alguma dúvida, alguma coisa, por favor, falem. Como eu já falei, eu não estou conseguindo ver o chat no momento, porque eu estou projetando aqui. Mas, qualquer coisa, alguém falou aí, diz, ô professor, fulaninho falou tal coisa, tal. Então, eu conto aí muito com a colaboração de vocês. Vamos para a terceira? E aí, alguém pode me ajudar aqui com a terceira? Cadê vocês? Vamos fazer como se aqui fosse um simulado aqui, um bate e volta. Vamos tentar fazer algo mais rápido. E aí, para ser mais rápido, eu conto com a colaboração de vocês, para ser não no sentido de para passar logo, mas para ser intenso, para que a gente se debruce realmente sobre as questões, porque é uma forma da gente ter um feedback se realmente está aprendendo ou não, se realmente está dando certo ou não, se realmente eu estou conseguindo entender. Então eu tenho esse feedback de vocês como? Através das questões, né? Que vai ajudar vocês a treinar aí também para o vestibular. Então vamos lá? Terceira questão, alguém, por favor? Pô. Sobre a dimensão político-social, atente ao texto a seguir. Vamos lá, olha aí o texto a seguir. Vai lá, Caio. Quiser ler, tamo junto aí. Os filósofos até hoje se limitaram a interpretar o mundo. A questão, porém, é transformá-lo. Isso. E ao lado? Então, os seres humanos escreveram Marx e Engels. Os seres humanos que escreveram Marx e Engels distinguem-se dos animais não porque sejam dotados de consciência, animais racionais, nem porque sejam naturalmente sociáveis e políticos, animais políticos, mas porque são capazes de produzir as condições de sua existência material e intelectual. Quando a gente... É tão chata. Oi? Essa mulher, Marilena Chauí, tá em todo canto, ela, toda questão de sociologia que eu pego, ela tá. Ela é uma filósofa brasileira, né? Muito crítica, alguns amam, outros não
é igual Marx, né? Muitos gostam, outros não gostam, mas ela é muito importante aí no nosso cenário filosófico brasileiro. E realmente, como ela escreveu muitos livros, até para pessoas que não estão no âmbito da filosofia, que estão começando, tem um livro muito famoso dela, Convite à Filosofia, aí acaba sendo muito recorrente nos textos para essas perguntas. Mas vamos lá. Vejam aí. Continua, homem. Foi mal, meus cachorros estavam brigando ali. A formulação das ideias de Karl Marx sobre a realidade social e política tem significância de forma de conceber uma perspectiva do homem num letra A, projeto individualista na prática existencial. Letra B, interpretação do ser intelectual do homem. Letra C, análise do ser social do homem na sua existência histórica. Letra D, problematização histórica do homem apartado da análise social. Letra E, crítica da existência material e intelectual de forma sensitiva. Pronto, veja aí, ó. Marx formula inúmeras ideias, né, sobre essa realidade social e política que tem significância na forma de conceber um perspectivo do homem, esse homem que cria, esse homem que produz cultura, esse homem que simboliza, que está inserido numa história, ele é esse motor, no sentido de fabricação mesmo de um mundo subjetivo, digamos assim, objetivo. Das alternativas aí, segundo o texto, segundo o que a questão está pedindo, analisa direitinho, é uma questão mais simples. Diante dessas alternativas aí, qual que vocês veem como mais indicada aí, como seria a alternativa correta? Letra C. Por quê? Eu marquei letra C tanto pela eliminação das dúvidas quanto pela influência do historicismo na análise de Marx, né? Que ele sempre vai analisar o homem, por exemplo, ele vai analisar que a história do homem é a história da luta de classes. Então, ele vai sempre usar essa influência do historicismo, sempre vai analisar o homem na sua corrente histórica. Excelente argumentação, muito bom. Mas aí eu gostaria de ouvir mais outra pessoa para ver aí outras perspectivas. Professor, Diga aí. Manu tá falando que marcou letra C, ela falou no chat. Ótimo. Eu fiquei entre C e D. Qual é a tua dúvida? Eu fiquei tipo assim, eu entendi a questão da análise social do homem na ciência histórica, porque realmente ele estava falando que os filósofos do passado não teve um estudo histórico, mas aí a parte da problematização histórica, eu fiquei pensando, porque ele falou assim, transformar o homem. Então eu pensei que para transformar o homem ele passasse por esse processo de problematização histórica, entendeu? Entendi. Aí eu fui na D, mas eu fiquei em dúvida entre a C e a D. Ok, entendi. Eu vou comentar essa tua alternativa. Só queria saber se tem mais alguém que gostaria de comentar sobre essa. Então, veja, qual é o problema dessa D? A problematização histórica do homem apartado, ou seja, a parte da análise social. É como se ele analisasse o homem, ele fora da sociedade. No entanto, quando ele faz essa análise, ele faz a análise do todo. Ele faz do homem que está ali inserido no contexto social. É justamente o que a filosofia anterior não fez. Muitas vezes a gente estudou Platão, por exemplo. Vamos definir o homem, Aristóteles. Vamos fazer uma definição do homem. Há uma definição da essência, da substância do homem, do que ele é. Mas essa definição do homem, ela não está dentro de um contexto social. E Marx, ele vai perceber esse homem dentro de um movimento histórico. Dentro de fato eu ia utilizando o termo de Durkheim agora. Dentro de fatos sociais. Né? Dentro dessa mobilidade social dos acontecimentos. Então, ele não está analisando o homem fora da sociedade, mas justamente esse homem que influencia e é influenciado por essa sociedade. Entendeu? Deu para perceber? Então, entendi. Eu não tinha ligado nessa parte do apartado. Isso. É bem importante. Cada detalhezinho, essas provas de
e humanas, né? Cada palavrinha pode mudar todo o sentido, todo o contexto. Então, a alternativa correta é a letra C, tá bom? Letra C é a alternativa correta. Vamos lá, vamos para a quarta questão. E aí, quem poderia me ajudar aqui, por favor? Alguém? Ajuda aí. Faço letra C. Cara, você é meu herói. Diga aí. A utilização da força de trabalho é o próprio trabalho. O comprador da força de trabalho consome-a, fazendo o vendedor dela trabalhar. Este, ao trabalhar, torna-se realmente no que antes era apenas potencialmente. Força de trabalho em ação. Trabalhador. Desculpa, é porque chegou urgente, eu fui aceitar aqui. Desculpa. Vai. Para o trabalho reaparecer em mercadorias, tem de ser empregador em valores de uso, em coisas que sirvam para satisfazer necessidades de qualquer natureza. O que o capitalista determina ao trabalhador produzir é, portanto, um valor de uso particular, um artigo especificado. A produção de valores de uso muda sua natureza geral, por ser levada a cabo em benefício do capitalista, ou estar sob seu controle. Por isso, temos inicialmente que considerar o processo de trabalho à parte de qualquer estrutura social determinada. Vamos Os lá. três principais elementos que constituem o processo apresentado no texto são: alternativa A, trabalho, vendedor e material; alternativa D, matéria-prima, trabalho e capitalista; alternativa C, estrutura social, capitalista e trabalho; alternativa D, consumo, vendedor, instrumentos de produção; ou alternativa E, trabalho, matéria-prima e instrumentos de produção. Bem, não é uma questão tão simples, porque você tem que estar atento a cada detalhe do texto. Ela se torna simples porque aí tem um fator aí que a gente pode, por eliminação, de como esse processo começa, aí a gente chega mais fácil nela. Mas eu vou deixar vocês pensarem um pouquinho aí, vou deixar um pouquinho no texto, depois não sei que eu diminua um pouco mais, não sei se vai dar para ver, para dar para aparecer tudo aqui. Poxa, desculpa aí. Tá dando para ver ainda, legal? Diminuir só, não sei se está dando para ver, mas aí para vocês ver se consegue o texto no todo. Tranquilo. Vai, pensem aí, reflitam direitinho. É uma questão um pouquinho mais complicadazinha, mas ao mesmo tempo dá para responder de maneira mais tranquila, a gente vai ver como. Dificulta a questão porque ela traz palavras muito relacionadas entre si e todas bastante relacionadas ao assunto. Exatamente. Então vai ter que ser um critério de análise clínica no texto para essa questão. É o tipo de questão, veja, é uma coisa. Letra C, por quê? Eu fui grifando o texto, né, quando eu estava fazendo a questão aqui. Aí eu abri o meu arquivo aqui para que eu tinha feito a questão. Aí eu não sei se quando eu sair aqui eu vou mostrar pra ver a questão vai ficar sem escutar. Você tá me escutando, professor? Tô sim. Vamos. Beleza, vou falar aqui. Quando fala força de trabalho, aí depois novamente fala trabalho, comprador da força de trabalho em ação, vírgula, trabalhador. Então tudo isso pra mim tá me remetendo tanto ao trabalho em si. Aí quando fala força de trabalho em ação, comprador da força de trabalho,
é o capitalista e a estrutura social é o contraste entre essas duas, né? Entre a força de trabalho, o detentor dos meios de produção e aquele que vende a sua força de trabalho para operar os meios de produção. Aí, por isso que eu achei a letra C correta. A letra C. Estrutura social, o capitalista e o trabalho. Que aqui ele quer a ordem, né? De alguma forma, todos esses termos aí, de alguma forma está relacionado, tem a ver. De alguma forma está correto. O que ele quer saber aí é a ordem. Eu não sei se a questão está pedindo na ordem que o texto apresenta, né? Porque aqui ela fala os principais elementos que constituem apresentados no texto são, mas ela não fala respectivamente. Por isso que eu acho que o que é o que dificulta mais ainda a questão. Se ela pedisse respectivamente conforme é apresentado no texto, acho que até facilitaria, porque você pode pegar um ponto ou outro e sair eliminando, mas assim, sem deixar dessa forma, dificulta bastante. É verdade. Eu achei essa questão também muito densa e muito... Você desliza facilmente. Talvez uma questão, às vezes ela se torna difícil, não é nem porque o problema é difícil em si, é também, mas às vezes a própria formulação da questão, quando ela não é tão bem formulada, ela dificulta mais pela má formulação do que pela dificuldade do assunto em si. Não que seja um assunto simples, mas a má formulação da questão também dificulta. E aí, assim, só que eu trouxe ela porque tá aí, vocês vão se deparar num momento ou outro, então a gente tem que prever todas as possibilidades, né? Alternativa. Alguém mais tem alguma sugestão, gente? Eu fiquei assim totalmente em dúvida nessa questão. Acho que seria uma questão que eu chutaria. Vejam, os três principais elementos que constituem o processo apresentado no texto são... eu entendi dessa forma, né, da ordem, e ela começa pelo trabalho. A utilização da força do trabalho é o próprio trabalho. O comprador da força de trabalho consome fazendo o vendedor dela trabalhar. Ou seja, o trabalho está na estrutura de tudo. O trabalho é a primeira estrutura. O trabalho ele compõe a estrutura. Tá? Se a gente for seguir essa lógica de ordem, duas questões trariam isso, a letra A e a letra E. Tá? E aí vem trabalho, letra A, trabalho, vendedor, material, trabalho, matéria-prima, instrumento de produção. Se a gente for olhar, analisar a estrutura do que vem em sequência, não só no texto, mas também na ordem, o trabalho, né, ele vem para modificar a matéria-prima, mas ele também de alguma forma é matéria-prima e também é instrumento de produção. Tá? Então, muito antes, inclusive, do vendedor e do próprio material do produto final, vem esse processo do trabalho enquanto matéria-prima e também instrumento de produção. A partir dessa lógica, a gente pode chegar à intuição do que é colocado como alternativa correta, que é a letra E. Tá? Que é a letra E. Mas aí, realmente, eu concordo com vocês, né? Não é uma questão tão simples e que deixa muita dúvida pelas semelhanças e também pelas possibilidades de resposta de outras alternativas, tá? Mas aí a letra E, o trabalho sendo essa base da estrutura, né? O trabalho que está anterior, inclusive, à matéria-prima e que é o instrumento principal de produção, essa força do trabalho, tá? Que está constituindo a base desse processo. O quinto é um pouco mais tranquilo. Observe a charge a seguir. Aqui está a charge. Observe minha charge. Classe média dominante
no país avalia manteiga. Se você chamar aquilo de prédio, então eu tenho um apartamento e sou da classe média. E aí analisa bem a imagem. O que é que a questão quer? A estrutura social é um tema presente nos estudos sociológicos. Com base na charge, é correto afirmar que... A charge está aqui... A desigualdade social fundamenta-se na habitação, pois a obtenção de outros elementos de sobrevivência depende exclusivamente dos indivíduos. Os movimentos sociais funcionam como um mecanismo que incentivam a criação de espaços sociais, a exemplo do apresentado na charge. A estratificação da sociedade brasileira é dividida em classes sociais que são determinadas por condições econômicas e sociais de vida. O morador de uma casa da charge compara sua residência com de uma classe social superior. Este fato o deixa satisfeito com a sua condição social. A classe média no Brasil é caracterizada por possuir grande acúmulo de dinheiro, que a torna uma estrutura social frágil e se comparada a outras organizações sociais. Qual dessas alternativas estaria correto de acordo com a charge? Vejam direitinho as alternativas. Vou mostrar mais uma vez aqui a charge. Eu fico com a letra C. Letra C. Por quê? Aqui eu sei. Porque o morador, claramente, a gente tem a opinião do Guido Mantega, né? Acredito que seja uma frase dele quando a questão fala que ele analisa o Brasil como um país de maioria em classe média, e a gente sabe que não, que o país que o Brasil é um país com uma exorbitante desigualdade social, onde a gente tem muito buscando na mão de poucos e muito pouco buscando na mão de muitos, tornando o Brasil um país de uma grande concentração de classe baixa, classe média baixa, classe baixa, e quem tem muito pouco assim, quem tem um pouco mais que a maioria já é considerado classe média, porque a gente tem um dado estatístico no Brasil que atualmente, se você não tem seu nome sujo na praça, não está devendo a ninguém, e tem R$20 no bolso, você já é mais rico do que 70% da população. Poxa. Então, isso aí é um dado que eu não estou inventando agora, e você pode pesquisar na internet, e você não está devendo nada a ninguém, não está com seu nome sujo na praça, na SPC, tem R$20 no bolso, você já faz parte dos 30% mais rico do Brasil. Para você ver como, sei lá, os 2% mais rico do Brasil tem tanto dinheiro concentrado, né? E como o restante da população deve tanto e tem tanto, tão menosprezado. E aí eu acho que a letra C, a estratificação da sociedade brasileira de classes sociais que são determinadas pela condição econômica e social de vida. É a mais congruente em relação à questão, porque a gente vê a letra D, fala que o morador está satisfeito por viver em uma favela. A gente vê que ele se compara ao morador de um prédio de luxo, justamente fazendo uma piada com a fala do Mantega, né? Perfeito. E a alternativa A fala que a desigualdade fundamenta-se por elementos de sobrevivência, depende exclusivamente dos indivíduos, porque não é uma verdade. Como se a gente escolhesse, né? A gente escolhe, não, eu tenho um grande poder aquisitivo, eu vou comprar uma casa numa favela, num local assim de risco, ninguém vai querer comprar, né? E aí eu fiquei na verdade entre a letra B e C, só que eu achei a C a mais correta. Tem mais alguém, pessoal, que tem alguma sugestão aí de alternativa? Galera, cadê vocês? Estão dormindo, hein? No chat, Manu colocou letra C, eu
coloquei letra C também e Débora também. Davinha também botou letra C, Davinha. Pronto, perfeito. Gente, é exatamente corretíssima a análise de vocês, muito bem feita. É a letra C, a alternativa correta, por todos esses motivos que o colega já mencionou, né? Isso aqui, de fato, é uma sátira, não tem uma concordância do morador com essa realidade, é justamente uma crítica mostrando, ó, essa é a realidade da classe média. Então, o que é de fato a pobreza? O que é a classe média, então? Isso só revela a nossa desigualdade, né? Que é nítida, que é absurda e está aí. Uma coisa que eu queria chamar a atenção é que, veja, aqui não está mencionando nenhum autor. Essa questão é do SSA, da terceira fase. E o que é interessante, a questão do Enem, só comparando aqui, tem uma questão do Enem aqui, que ela vai direto no texto do autor e interpreta o que o autor está dizendo. É algo mais direto do autor, Max. Certo? A questão de Enem. A do SSA, ela não traz um autor específico. Ela cita o nome de Max em algum lugar aí? Não. Nem de nenhum autor. Só que qual é o autor que a gente pode nos servir, a sua teoria pode nos servir para a gente analisar essa situação? O próprio Marx. Então veja. Marx na estrutura social, na desigualdade. Exatamente. Então, o que eu quero chamar a atenção com isso é que nessa questão do SSA, e na maioria, ela traz a tematização de um problema relacionado à política, à desigualdade. Apesar de não trazer o autor em si, mas implicitamente o autor está aí, porque a gente pode utilizá-lo como uma ferramenta de analisar essa situação, né? Então os argumentos a gente vê, é um argumento que a gente traz muito da teoria de Marx. Então quando a gente está trabalhando na aula apenas o autor, e aí mas trabalhar esse autor, a sua argumentação, trabalhar a sua teoria nos serve também para quando chegar em questão desse tipo, a partir dele a gente ter essa visão. Então às vezes implicitamente, indiretamente está dado ali, mesmo sem o nome, e essa visão, aquilo que a gente aprende a partir dele, pode nos ajudar em situações, problemas como essa. Ok? Que aqui também, em outra questão de SSA também. Tem a imagem, né? E aí, ó, a estratificação social, muito simples essa questão. A estratificação social representa nessa imagem, a estratificação social representada nessa imagem é denominada de, vamos lá, lembrar dos conceitos de sociologia desde o primeiro ano lá. Casta. Essa imagem representa uma casta, representa um estamento, representa a questão da classe social, camada social socialista, mobilidade social horizontal. O que é que tem a ver essa imagem aqui, ó? Observa bem a imagem, né? Essa imagem, ela denominada de quê? Como a gente pode denominar essa imagem a partir dessas alternativas? Qual seria a alternativa correta? Lembrando que eu não estou vendo o chat. Aí vocês falam no microfone e eu peço para alguém falar. Acho que casca e estamento não tem nada a ver, né? E aí a gente tem classe social, camada social socialista também não. Mobilidade social horizontal, eu lembro vagamente o conceito, mas acho que eu ficaria com classe social. Se o senhor puder me recordar, eu agradeceria muito. Bom, tem mais alguém? Classe social, né? O contraste entre o detentor dos meios de produção e o proletariado, então, classe social. Perfeito, perfeito. É a alternativa correta. Eu vou fazer o seguinte, cara, eu vou ficar te devendo, porque eu acabei de olhar a hora aqui e pelo adiantar da hora, a gente ainda tem outra aula, né? A de filosofia. Então eu vou
uma outra aula falar sobre esse conceito de mobilidade social horizontal e a gente vai continuar aqui com as outras questões, beleza? Tá acabando já essa daqui de sociologia. Eu sei, gente, que às vezes é um pouquinho cansativo, mas essa questão do exercício de estar treinando é muito importante, sobretudo porque vocês não estão fazendo muito isso, né? Então, vamos se esforçar um pouquinho aí pra gente dar conta aí dessas fichas. E é bom que você já não faz em outro horário. Aproveita a aula, já faz na aula mesmo e já fica com a consciência tranquila aí, o exercício pronto, e nas próximas aulas a gente já continua um novo assunto. Alguém lê aí, por favor? Posso ler? Pode. A questão das classes sociais ocupa um papel fundamental na teoria de Karl Marx. Para ele, existem condicionantes e determinantes na complexa relação entre indivíduo e sociedade e entre consciência e existência social. Considerando as reflexões de Karl Marx sobre esse tema, marque a alternativa incorreta. Alternativa A. A luta de classes desenvolve-se no modo de organizar o processo de trabalho e no modo de se apropriar do resultado do trabalho humano. Alternativa B. A luta de classes está presente em todas as ações dos trabalhadores quando lutam para diminuir a exploração e a dominação. Alternativa C. Em meio aos antagonismos e lutas sociais, o indivíduo pode repensar a realidade, reagir e até mesmo transformá-la, unindo-se a outros movimentos sociais e políticos. Ou, alternativa D, as classes sociais sustentam-se em equilíbrios dinâmicos e solidários, sendo a produção da solidariedade social o resultado necessário à vida em sociedade. Essa é fácil, né? Considerando, veja, é só observar que é a incorreta. Às vezes na pressa, na hora da prova, pressão, tudinho, a gente deixa esse detalhe desapercebido e confunde. Veja, é a incorreta que se quer aí. E aí, pessoal? Alguém já respondeu? Eu marquei a letra D, prof. Por quê? Diz aí, justifica. Porque não é um equilíbrio solidário, né? As classes sociais não é uma coisa que é feita para manter todo mundo com a produção da solidariedade social, que é o que ele fala, né? Isso. Que ele fala que é o resultado das classes sociais da solidariedade, mas na verdade não é. Perfeitamente. Mais em dúvida também. As meninas Manu, Débora e Aline e Larissa também estão falando que marcaram essa alternativa no chat. Pronto, corretíssima, corretíssima. Letra D, né? É de fato, tá longe de ser algo solidário e que proponha um equilíbrio. Pelo contrário, na verdade não tem nada de solidário, é algo mais egoísta e que promove um certo desequilíbrio, tá? As 7 primeiras questões todas foram de Enem e SSA. As 3 últimas eu trouxe de outros vestibulares gerais, até porque há essa possibilidade também de vocês fazerem outros tipos aí de vestibulares, e aí só para estar de acordo com o assunto, são questões semelhantes às vezes, de modelo semelhante, e que ajuda a gente também a ter outras perspectivas, horizontes. Mas, vamos lá, tá acabando, falta só umas 3 aí de sociologia. Quem poderia, por favor? Eu posso ler isso. Pronto, massa, e aí? As sociedades modernas são complexas e multifacetadas, mas é com o capitalismo que as divisões sociais se tornam mais desiguais e excludentes. Marx já observara que só o conflito entre as classes pode mover a história. Assim sendo, para o referido autor, em quais opções se evidencia uma característica de classe social? Letra A.
o estado social e a cultura e cultural dos indivíduos. Letra B, a função social exercida pelos indivíduos na sociedade. Letra C, a ação política dos indivíduos nas sociedades hierarquizadas. Letra D, a identidade social, cultural e coletiva. E letra E, a posição que os indivíduos ocupam nas relações de produção. Massa, valeu. E aí? Digam aí. Eu marquei a letra E, né? Porque, de acordo com o autor que eles referiram, no caso Marx, ele, é o que ele mais fala, né? Tipo, a obra dele, o Capital, e tudo em relação aos meios de produção e etc. Perfeito. Mais alguém, gente? Teve alguma outra alternativa ou a mesma alternativa? Não? Vocês com... Por que não? Letra C. Professor, Oi, pode falar. por que não a letra C? Vamos analisar aqui agora. Assim sendo, para o referido autor, em qual das opções evidencia uma característica de classe social? O que é que ele quer? Uma característica da classe social. Ação política dos indivíduos nas sociedades hierarquizadas. Vejam, ela faz sentido também. Mas a ação do indivíduo numa sociedade hierarquizada, porque ela não é fundamento suficiente para a caracterização. Porque o problema é o como e o porquê essa sociedade é hierarquizada e como o indivíduo pode agir. Ele não tem essa liberdade de fato de agir como quer, transformar como quer de fato. Né? Ele já está ali determinado sobre um certo sistema que lhe antecede. Né? Então a ação política do indivíduo, ele só, né, ela não vai mover essa sociedade. Lembre que para a luta de classe acontecer é preciso da classe, do grupo se mover, do grupo tomar alguma ação. Né? Desculpa. Não é corona. A sociedade de fato é hierarquizada, de fato sim, ela é hierarquizada, mas o porquê ela é hierarquizada e como é que se dá esse movimento do indivíduo, o que é que necessita para configurar de fato essa característica de uma classe social. Então ela acaba sendo uma premissa ainda mais fundamental, né? A posição dos indivíduos ocupam nas relações de produção. É a relação de produção que vai determinar essa hierarquização na sociedade. Então não digamos que ela está totalmente incorreta, mas é que ela ainda é mais fundamental, mais elementar, porque essa hierarquização ela já procede dessas relações de produção. Deu para entender? Espero que sim. Se não, qualquer coisa é só falar. Vamos para as duas últimas para a gente finalizar rapidinho aqui. Deixa eu ver aqui. Professor, Gente, oi, diz. Débora está pedindo aqui no chat para o senhor explicar porque as outras estão falsas. As outras alternativas. Tá ok. Do oitavo. Vamos lá, eu só estou preocupado aqui com a hora, que a gente ainda tem de filosofia, mas vamos lá. As sociedades modernas são completas. Falta só uns 20, menos de 20 minutos para acabar tudinho, tá ligado? É verdade. E aí vai a gente. Deixa eu ver aqui como é que eu faço. O senhor está
termina a sociologia e semana que vem faz filosofia só. Pode ser. Porque assim, eu estava preocupado porque no nosso programa eu tinha colocado lá que seria aula gravada com outro assunto. Mas se vocês concordarem e quiserem, a gente faz aula ao vivo e aí com as questões de filosofia. Aí eu teria que combinar com vocês. Se é possível. O que é que vocês acham? A gente termina a sociologia hoje e faz aula. Pode ser. Pronto. Então a gente faz aula gravada, a gente faz aula ao vivo na semana que vem com as questões de filosofia e fecha, porque na semana que vem eu já ia começar um novo assunto e aí seria aula gravada, como eu disponibilizei lá. Então, para quebrar esse programa que a gente já tinha feito, eu só vou fazer isso se vocês concordarem da gente fazer dessa forma. Hoje a gente encerra sociologia com as aulas com aula ao vivo e a gente fala ao vivo de novo semana que vem para responder a ficha de filosofia. Já tenho 3, pode ser. Os demais concordam, pessoal? Tranquilo, tranquilo. Acho que quem está lá consente, né? Quem não veio para a aula e não teve a oportunidade de se manifestar contra, eu acho que não tem direito de opinião, não, né? Então, vejam. Todo mundo que está presente não se opôs, o pessoal aqui até agora no chat está concordando, aí cala consente. Mano, tá perguntando se a do dia 27 vai ser gravada. Macho ignorante da miséria, Caio. Não, tô levantando uma Deixa eu olhar a data aqui. Tá concordando. Quem não concorda, Pronto, eu tinha colocado. Quem não veio para a aula não tem direito de opinião, né? Caio, pelo amor de Deus. Ó, eu tinha tô olhando o Esse cara vai ser um ditador, velho. Eu- Tá doido. O Caio é um ditador nato. Não, só que eu tenho trazendo fato aqui. eu tinha deixa eu só eu tinha colocado aqui no cronograma, tô vendo aqui. Hoje aula ao vivo, semana que vem aula gravada, dia 27 aula ao vivo. Aí a gente inverteria. A gente faz semana que vem ao vivo e 27 gravada. Tá bom? Vamos fazer assim então. E aqui a gente continua. Tô cansado. Vamos lá. Deixa eu ler a questão aqui. 8º. As sociedades modernas são complexas e multifacetadas. Há toda uma complexidade aí, um mundo novo aí que e sobretudo depois da divisão do trabalho, da industrialização que vai provocar isso, né? O avanço da ciência e tal. Mas é com o capitalismo que as divisões sociais tornam-se mais desiguais e excludentes. Veja, não é que nunca existiu desigualdade, sempre existiu. Mas o capitalismo é o ponto que vai ser exponencializar, nem sei se existe essa palavra, né? Mas aumentar aí, né, essa questão da divisão social e da desigualdade, da exclusão. Marx já observa que só o conflito entre classes pode mover a história. A história é movida por uma luta de classe. Isso não só na sociedade capitalista, mas antes já tinha entre o senhor e o escravo, por exemplo. Assim sendo, para o referido autor, em qual das opções se evidencia, ou seja, fica mais evidente uma característica de classe social? Qual dessas alternativas fica mais clara essa característica de classes sociais distintas? O estatuto social e cultural dos indivíduos, o status. Gente, se a gente observar hoje em dia, tem muita gente na rede social aí que vive de status, que vive postando coisas, trazendo uma coisa que nem é do contexto de Marx. Mas nem tudo que parece é, né? Nem todo o status do indivíduo ele vai revelar de fato a qual classe o indivíduo pertence, ou sobretudo seu acesso à cultura. Isso pode ser um indicador também, mas não é um determinante fundamental. A função social exercida pelo indivíduo na sociedade.
ela característica também é uma questão também problemática, né? Porque há algumas alternativas aqui pertinentes também. Porque a função social exercida pelo indivíduo na sociedade, ela também vai deixar transparecer essa questão da que classe ele pertence. E aí a gente tem que sempre estar olhando aqui. Qual das opções evidencia uma característica de classe social? Né? A função social exercida pelo indivíduo na sociedade. Veja, é o que eu falei de uma questão mais acima. Às vezes, a formulação da questão, que não é tão legal assim, a deixa mais difícil do que ela propriamente poderia ser, né? Ou do que o assunto em si. Porque elas trazem questões, por exemplo, essa B, ela é pertinente também. Ela também é pertinente. A ação, vamos ver a C. A ação política dos indivíduos na sociedade hierarquizada, que eu já comentei sobre ela aqui. Ela também é pertinente, ela revela de algum modo, né? Ela não é totalmente errada. A identidade social e cultural e coletiva. A identidade, com aquilo que eu me identifico, essa aí a gente pode excluir, de fato, né? Porque aí não é só apenas uma questão de identidade, de identificação. A letra E é que está no gabarito como a correta da questão. E aí eu parto do pressuposto, na compreensão dessa alternativa, que é a que evidencia mais, né? Que é a que deixa mais em evidência posições de que o indivíduo ocupam nas relações de produção. Por quê? Porque todas essas outras características, elas vão ser evidência também, mas na medida em que tem como base as relações de produção. Porque a letra B, por exemplo, o indivíduo que exerce essa função social, ela vai ser também um indicador. Porque o status vai ser um indicador. Porque a ação política vai ser um indicador. Todas elas também indicam de alguma forma. Mas todas estas, elas são a partir dessa questão da relação de produção. Tá? Esse meio de produção, antes da industrialização, de alguma forma, mesmo o servo, ele detinha um meio de produção, ele também era um produtor. E agora, é a concentração do meio de produção na mão do capitalista que vai provocar todos esses indicadores. Então, as outras alternativas, elas também são muito válidas. Algumas responderiam também. No entanto, digamos que essa evidência é maior na letra E, porque fala dessa questão do meio de produção, certo? Do espaço que ele ocupa. Um é o produtor e o outro simplesmente vende a sua força de trabalho porque não detém o meio de produção. Essa é a base da desigualdade. Eu não sei se eu fui claro. Eu não sei se eu consegui responder. Foi sim, professor. Eu estava com dúvida nessa letra B, mas como ele quer saber com relação a Marx, né? Aí a letra E é que seria melhor. Isso. As outras também, de alguma forma, indicam, mas a E é mais, digamos, profunda, mais fundamental. Tá? Vamos para a 9, galera. Faltam 2 questões aí para a gente encerrar. Eu gostaria de contar com vocês, com a colaboração de vocês nessa 9 e na 10 também. Vocês podem ler? Alguém? Caluda. Vamos lá. Posso, professor? Pronto, obrigado. Lê aí, por favor. Sobre as primeiras ações socialistas, Karl Marx e Friedrich Engels, no Manifesto Comunista de 1848, afirmaram o seguinte: as primeiras tentativas do proletariado para impor diretamente seu próprio interesse de classe, num tempo de agitação geral, no período da Revolução que pôs termo à sociedade feudal, falharam necessariamente por não estar ainda desenvolvida a figura do próprio proletariado e por faltarem ainda condições materiais da sua libertação,
que são precisamente o produto da época burguesa. Em relação aos primórdios do movimento operário na Europa, é correto afirmar que, letra A, surgiu por iniciativa de partidos políticos social-democratas com atuação regular em diversos parlamentos europeus e grande base entre os operários. Letra B, se organizou em torno de um programa político revolucionário que tinha nos bolcheviques russos a referência fundamental. Letra C, foi denominado em sua forma mais violenta ludismo e associado à resistência dos operários ao capitalismo por meio da quebra de máquinas. Letra D, propunham como forma de acabar com o capitalismo um regime socialista ditatorial conhecido como ditadura do proletariado. E letra E, se originou na Inglaterra e buscava superar as mazelas do capitalismo por meio de um programa de inspiração claramente socialista. É uma questão mais de história, inclusive, né? Porque é um fato histórico. E aí, qual foi o primeiro fato, né, que desencadeou essa luta aí do proletariado? Né? Qual das alternativas estaria correta? Deixa eu colocar aqui também um pouco da questão do texto para vocês analisarem. E aí, em seguida, o restante das alternativas. Lembrando que essas questões eu estou apresentando aqui, mas vocês têm elas. Se vocês quiserem baixar, tá lá num dos tópicos da nossa disciplina. Vocês podem acompanhar também, além da minha tela. Se vocês quiserem, eu posso diminuir também para tentar aparecer tudo, mas acho difícil porque é uma questão grande. E aí vai ficar muito pequenininho para vocês verem. Com certeza vocês já viram isso. Alguém tem alguma... Falem aí, se quiser. Professor, baixa, volta. Só falar. Professor, fiquei na dúvida entre A e E. A? Comentar? A e E. Tá. Isso. Surgiu por iniciativa do Marquei C, professor. Qual? Eu marquei C. C. Certo. Tu tem justificativa? Podes apresentar? Tenho, é porque ele pede questão crônica, né? Ele pede quem veio antes, né? Isso. Aí... Em relação aos... O ludismo ele é anterior às questões da Revolução Russa, ao comunismo também, então eu fui nele. Boa justificação. Tu falou a E... Eita, desculpa. A A e a E, né? A outra pessoa. Surgiu a iniciativa de partidos políticos sociodemocratas com atuação atuação regular nos diversos parlamentos europeus com grande base dos operários. Deixa eu ver a E. Se originou na Inglaterra e buscava superar as mazelas por meio dos programas de inspiração claramente socialista. Vejam. Tivemos vários movimentos, socialismo histórico, socialismo utópico, que surge na França, né? Então o socialismo é uma criação de Marx, socialismo já havia antes, mas aí o próprio Marx e o Engels, o Friedrich Engels, vai analisar como sendo muito utópico e que teria que ser algo mais abrupto, né? Era uma ditadura do proletariado, precisaria acontecer. Só que, no que se trata de movimento ativo mesmo, que não parte nem de Marx. Marx ele vai analisar essas questões, mas outros movimentos além de Marx e Engels já vinha se formando ali, né? E justamente um primeiro momento onde isso acontece é no ludismo, que a galera se revolta e quebra o pau, né? Vamos quebrar a máquina, porque qual era a concepção?
Vamos atacar quem está prejudicando a gente. O que é que eles achavam que estavam prejudicando? Não, é a máquina que está tirando nosso trabalho. Depois que essa máquina chegou, as coisas começaram a modificar. Mas aí o que é que eles não atentaram? Que Marx e Engels atentou, e Engels que vai atentar. O problema não é a máquina em si. O problema é a detenção do poder sobre a máquina. De quem manda na indústria, dessa distribuição de poder, digamos assim. Né? Então, mas nessa forma inicial, o ludismo vai ser esse primeiro movimento que o pessoal vai quebrar o pau, vai sair destruindo aí, vai quebrar as máquinas por acharem que ela é o grande alvo, né, a ser atingido, e esse é um dos primeiros movimentos, né, um dos primórdios aí, o primeiro movimento que acontece é justamente esse, tá? Então, letra C é a alternativa correta, e é mais uma questão histórica mesmo, tá? E por fim, vamos à 10ª questão. Depois dela eu vou tecer só alguns comentários para a gente encerrar por hoje. E se não houver nenhuma dúvida em relação à nona questão, gostaria de pedir que alguma pessoa aí de boa vontade pudesse ler a 10ª. Alguém? Vocês ainda estão aí? Ou vocês correram, foram comer? Eu leio, prof. Obrigado. A condição essencial da existência e da supremacia de classe burguesa é a acumulação de riqueza nas mãos dos particulares, a formação e o crescimento do capital. A condição de existência do capital é o trabalho assalariado. O desenvolvimento da grande indústria socava o terreno em que a burguesia sentou seu regime de produção e de apropriação dos produtos. A burguesia produz, sobretudo, seus próprios coveiros. Sua queda e a vitória do proletariado são igualmente inevitáveis. Entre as características do pensamento marxista é correto citar: letra A. A caracterização da sociedade capitalista como jurídica e socialmente igualitária. B. O princípio de que a história é movida pela luta de classe e a defesa da revolução proletária. C. A celebração do triunfo da revolução proletária europeia e o desconsolo perante o avanço imperialista. D. O temor perante a ascensão da burguesia e o apoio à internacionalização do modelo soviético. Ou letra E. O reconhecimento da importância do trabalho da burguesia na construção de uma ordem socialmente justa. E aí? O que é que vocês acham? Analisem direitinho. Se quiser eu posso voltar o texto. Entre as características do pensamento marxista, se a gente já parte do pressuposto que já conhece relativamente o pensamento de Marx, a gente pode se ater aqui a essas alternativas e ver qual é a certa. Que é outra coisa também, eu não sei se eu já falei hoje para vocês aqui, eu já devo ter falado para outra turma. A gente lê o texto, começa pelo texto geralmente, mas eu costumo indicar, eu acredito que funciona, mas a gente começar pela pergunta. Por quê? Talvez a gente ganhe tempo com isso. Porque se, por exemplo, está aqui, entre as características do pensamento marxista é correto citar. Se eu conheço bem Marx, se eu já tenho uma propriedade sobre o assunto de Marx, eu vou direto nas alternativas. Se eu já estou seguro. Se eu não estou seguro ainda, eu vou para o texto, eu volto para o texto. Mas aí eu volto para o texto já buscando no texto o que a alternativa está querendo. Então eu tenho uma leitura mais objetiva, mais pragmática. Logo a gente acaba ganhando um pouco mais de tempo para não estar lendo e relendo, porque muitas vezes são textos bem minuciosos. Mas no que corresponde à alternativa correta, qual vocês apostam? Letra B, né? Letra B, justifica aí, homem.
que ele vai dizer que a história é movida pela luta de classes, que é isso que está na letra B, e defesa da Revolução Proletária é exemplificado pelo discurso dele, né? Trabalhadores do mundo unidos, sabe? Então, dá pra usar isso aí pra justificar. Mais alguém? Mais alguém? Também marquei a letra B, prof. Perfeito, de fato é a letra B, corretíssima. As outras a gente já pode, até por eliminação a gente poderia fazer essa. E é bem característico do pensamento dele essa questão da luta de classe, da revolução do proletariado, ao que ele aposta, ao que ele acredita, né? Marx, o que é o comunismo? Socialismo e comunismo é coisa diferente. Ah, você é comunista, isso aqui. Não, o comunismo é a última fase, né? O comunismo ele só acontece depois que houver um socialismo e houver de fato uma revolução dessa classe que está sendo explorada, tá? Lembrando que a sociedade que Marx está analisando não é a nossa hoje, é uma sociedade diferente, mas que também serve muito para a gente analisar muita coisa hoje, né? E aí o comunismo seria essa última fase do socialismo, onde não haveria mais desigualdade. Gente, quero só saber alguma coisa aqui de vocês antes da gente encerrar, para a gente poder encerrar. Primeiro eu gostaria de agradecer a participação de cada um que vem assistindo, que vem comentando, que vem colaborando, que hoje participou aí ativamente. Muito obrigado, é muito bom de verdade estar com vocês, ter essa proximidade maior. Como eu falei no comecinho, não sei se estava todo mundo, a gente não está indo rápido, a gente está indo mais devagar, porque aí eu sei das condições, né? Tem gente que está conseguindo acompanhar direitinho, mas tem gente que não. Tem gente que está com dificuldades, às vezes é emocional, às vezes é de organização pessoal, mas às vezes também é de estrutura, às vezes a questão da internet, computador, e não consegue acompanhar tudo direitinho. Então não adianta a gente correr, né? Nós vimos até agora. O que eu quero é que fique tudo muito claro. Bem, até agora a gente viu os pensadores clássicos. A gente fez uma análise do que é sociologia, vimos o seu início com Comte e vimos os três clássicos, Durkheim, Weber e Marx, detalhadamente cada conceito. Provavelmente esses autores vocês já viram. Eu quero saber, se valeu a pena rever no detalhe cada um, se foi importante ou se não foi, porque vocês já sabiam de tudo isso. Como eu falei, a sociologia, eles não se resumem aos 3 ou 4, se a gente colocar Comte, mas ela parte desses 4 e eles vão ser fundamentais para todo o resto. Todos os outros pensadores da sociologia, de algum modo, partem do pressuposto dessa filosofia clássica. Então, entender essa base é muito importante. Daqui para frente a gente vai trabalhar os sociólogos brasileiros, temáticas como que aparece recorrentemente aí na questão de sociologia, questão da cultura, indústria cultural, desigualdade, racismo, entre outras coisas, né? Que vai aparecendo aí. Mas todos partem dessa base do pensamento. Queria saber se vocês, se está valendo a pena, se está sendo claro, se vocês estão conseguindo de fato aí absorver direitinho. E hoje, por exemplo, esse modelo que a gente fez hoje na aula ao vivo, se foi bom, se não foi, eu sei que deve ter sido cansativo, mas realmente o cansaço não é sinal de que foi bom ou que foi ruim, é sinal de que a gente trabalhou, né? Mas eu queria saber de vocês se foi legal, se a gente pode, né, se é algo que a gente pode investir nessa questão de resolução de questão. Eu sei que foram muitas questões do mesmo autor, mas foi o último autor trabalhado, e aí é treino, né? O treino é isso mesmo, é a gente repetir até aprender e também ter uma praticidade maior na hora de responder. Então eu gostaria da opinião de vocês, do feedback de vocês sobre a aula de hoje, mas também sobre os assuntos que a gente trabalhou, se foi tranquilo, se a gente pode continuar aí nesse caminho, se tá legal. Eu sinto muito... a gente já não consegue se ver, vocês ficam com a câmerazinha fechada aí e ainda com o microfone fechado, mas tudo bem. Muito bom.
tipo, na prática mesmo. E também estou gostando das aulas gravadas, porque mesmo que a gente já tenha visto o assunto, tem detalhe que não foi abordado da mesma forma e também porque a gente está revisando. Então eu estou gostando da estrutura das suas aulas. Pronto, então assim, que bom que está sendo positivo, que bom que estão gostando, né? Que bom que está sendo claro. Minha maior preocupação e única é que vocês estejam bem e que vocês compreendam, que vocês estejam conseguindo entender. Se vocês estão conseguindo entender, se a gente está conseguindo ter essa interação aí positiva, está dando resultado, então isso é o importante, né? Então vamos continuar, né? Próxima aula então com filosofia, já como deu para fazer hoje, aula ao vivo, tá? E mais uma vez eu agradeço a participação de vocês. Se alguém tiver alguma colocação, alguma dúvida, pode falar. Se não, a gente vai encerrando por aqui. E aí na próxima segunda a gente continua aí com a ficha de filosofia. Quem puder ir respondendo, já vai respondendo antes, para a gente ser até mais rápido na próxima. Bem, se ninguém tiver nada mais, então até a próxima semana. Uma boa semana para vocês, né? Fiquem com Deus e até mais. Ô professor, Oi. eu tinha ficado com a dúvida antiga assim, de filosofia. Uno e Díade, que você tinha explicado. Se poderia na próxima aula, se eu começar tirando essa dúvida. Uno e Díade em Platão, não é isso? Assunto em Platão. Sim, com certeza. Próxima aula, me lembra, por favor? Tá certo. Pronto, Tá certo. próxima aula tu me lembras? Porque a ficha é mais de Aristóteles. Mas eu posso começar por isso sem problema algum. Você me lembra, tá bom? Tá certo, professor. Valeu. Obrigada. Tchau.